ver, Newton, assim, por exemplo, em Hollywood, quando você pensa o Seinfeld, o manual do roteiro, aquela questão de ligação de cenas, às vezes, no tradição clássica hollywoodiana, por plot twist. Você acha necessário essa amarração no RPG? Ou você acha que esse encadeamento pode se dar num ritmo sem ser de reviravolta o tempo todo? É o seguinte, o plot twist, ele entra... O plot twist, ou a virada de ato, vamos dizer assim, ele, no esquema tradicional da divisão de 3 atos, né? Começo, meio e fim, né? Iniciação, evento incitador, aquelas coisas todas, elas vêm na virada dos atos, né? O plot twist é uma mudança de condição. Então, se o personagem estava de um jeito, acontece alguma coisa que pode ser exterior ao personagem ou das ações do personagem que vão mudar ele de condição. Então, antes ele estava confortável, ele agora fica inconfortável. Antes ele estava sem fome, agora ele está com fome. Então, tem uma mudança de condição, né? Aí depois vem no segundo ato, normalmente a gente divide 2A e 2B, tem uma coisa que acontece no meio, porque o segundo ato é o grande perigo da barriga. Então você faz onde a história pode morrer ali, né? A história pode morrer ali no meio. E aí você faz isso. Do segundo pro terceiro ato, você joga o seu personagem lá no fundo do poço, na pior situação, para já preparar o clímax, né? Então o segundo pro terceiro ato é a pior situação que você vai jogar. E aí, para poder você resolver no clímax, depois tem um epílogo para, se for necessário, para poder amarrar as pontas soltas do que aconteceu. Basicamente é assim, um personagem sobe numa árvore no começo da história, você fica jogando pedra nele até ele descer da árvore. É isso. Agora, na questão de plot twist de Hollywood, né? O problema é quando o plot twist é muito previsível, entendeu? Então você tem que disfarçar esse plot twist. Atualmente, eu gosto mais da ideia de pontos de virada. E você colocar a quantidade de pontos de virada que for necessária para contar a sua história. Sem ficar preso a 3 pontos de virada. Né? Ou 2 pontos de virada. Na verdade, são 2 pontos de virada e um ponto de virada bem mais ou menos. Só pra não barrigar. Meio. Exatamente. Eu já não acredito mais nessa divisão de 3. Clássica. Nessa divisão clássica. Eu acredito mais em arcos. Arcos de personagem e arcos de trama. Então, você abre um arco de personagem, ou seja, o que é abrir um arco de personagem? As famosas bolinhas. O personagem precisa fazer alguma coisa, acontece algo que motiva esse personagem a ir atrás de alguma coisa. Ele vai atrás dessa coisa, ele passa faz um teste para ver se ele consegue essa coisa. Ele consegue essa coisa, mas com um preço. Esse preço cria uma nova necessidade para ele ir atrás. E assim você vai até o final da história. Isso, em narrativa mais chique, ela vai ter que responder uma questão interna do personagem. As questões externas vão responder uma questão interna. Então, se o personagem tem que aprender que o melhor lugar é o lar, que nem no Mágico de Oz, né? Ele vai ir para um monte de coisa, vai fazer um monte de coisa, e aos poucos ele vai aprendendo que aquela idealização de um outro lugar era uma ilusão e que, na verdade, o que importa é onde você está, onde as pessoas gostam de você e onde você se sente bem. Então, se você ficar preso nos 3 atos, por exemplo, você perde a oportunidade de colocar pontos de virada ao longo desses 3 atos. Então, o importante é o seguinte, que história que você está contando? É uma história de vingança? Uma história de vingança é a parte externa. E internamente, a vingança é válida ou não? Ou ela vai te dar satisfação ou não? Essa é a história interna. Entendi. Né? Então, eu acredito nisso. Eu acredito em contar um arco. Fechar um arco. Agora, para você manter o público com você, você precisa deixar a trama ficar imprevisível. Você tem que colocar viradas. Então, os roteiristas feras hoje, eles trabalham, assim... Se for analisar, eles trabalham mais ou menos com 5 atos. Tá? Duna, por exemplo, tem 5 atos, que é o formato shakespeariano, em termos técnicos. Interessante. Assim. Retorna, porque se for 3, dá a famosa barriga.
Entendeu? Então... E num público rápido, né? Hoje em dia, talvez, de consumo, aí a barriga é a pior coisa que tem, né? Por quê? O que acontece? Né? Muitas histórias hoje, elas são de 3 atos. E tem mudança a cada 5 minutos. Mas essas mudanças, elas não são mudanças reais. Entendeu? Ela só é agitação na tela. Truque. É só agitação, só correr pra cima e pra baixo. Mudança real é quando o personagem entende uma coisa nova. Ele é confrontado com uma nova verdade sobre uma dica rápida, assim, pra galera. Lógico. Depois vocês vão lá no meu canal, tem muita dica para escritor, tá? Tem muitas, muitas. Então eu tenho um vídeo que chama a verdade e a mentira do personagem. Então essa é uma tática para você criar personagem. Você começa uma história, ou começa um RPG, começa qualquer tipo de narrativa que envolva um protagonista. No começo, esse protagonista, ele tem que ter uma mentira que ele acredita. Então vamos dizer, eu tô assistindo agora a série Fallout, né? Então aquela menina lá, que eu esqueci o nome, que cresceu dentro do Vault. Ela tem um monte de mentira que ela acredita sobre o mundo. Ah, que o pessoal do Vault vai civilizar o mundo. E que o mundo lá fora, as pessoas são más porque realmente elas não conhecem o bom caminho. E que se ela explicar para as pessoas com calma das boas coisas, as pessoas vão acreditar nela e não sei o quê. E ela acredita também que ela está preparada para viver na devastação, na wasteland. Ela está preparada, ela foi muito bem treinada, ela consegue sobreviver numa boa e ela vai lá para tentar encontrar o pai dela e trazer o pai dela pro Vault. Essas são as coisas que ela acredita no começo da história. E essas coisas, tem coisas que podem ser verdade, tem coisas que podem ser mentira, mas a gente vai focar na mentira que o personagem acredita. Entendi. Essa mentira, ao longo do tempo, ela vai sendo minada. Você cria uma história para minar essa mentira, para ela descobrir a verdade que ela precisa aprender. E aí você chega no final da história e aí ela aprende essa verdade. Esse é a estrutura tradicional, século XIX, de construir história. No século XX, a galera começou a brincar com essa forma. Então você tem histórias, aí são histórias mais sofisticadas, né? Você tem histórias onde o personagem acredita numa mentira e a história vai de um jeito, o público sabe que é mentira, mas o cara chega no final, a coisa que acontece na história reforça essa mentira, ele termina mais iludido, mais alucinado mais do preso. que no começo. Então, tem histórias assim. Principalmente no cinema de arte. Por isso que eu falo, pessoal, vai lá no Sesc Digital, assiste lá uns filmes gregos, uns filmes italianos. Hoje desse estereótipo. Os filmes israelenses, aqueles filmes... Iraniano, hoje tá bom, né? Cinema afegão. Aí o povo fala assim, esses filmes é chato. Eu falo assim, é chato quando você assiste sem prestar atenção no que está acontecendo. Eu falo assim, quando você está assistindo um filme, e você acha que a história vai pro lado A e a história vai pro lado X. Aí você fala assim, que isso? O que tá acontecendo aqui? E aí aquilo te excita. Você fala assim, gente, vamos ver, que história maluca é essa? Era pra ir pra lá e foi pra outro lado. E aí você começa a dar aquele gostinho, nossa, que interessante. Tem outras formas de contar a história, diferente do ciclo do herói tradicional, entendeu? Que é, né? Mais batido. Não quer dizer que não funciona. Lógico. Né? Arroz com feijão bem feito, uma delícia, né? Então, é só para falar que é isso. Mas quiser fazer uma história tradicional, épicas, tal e tudo, é sempre assim, o seu personagem tem que acreditar em mentira, numa mentira no começo, e no final a verdade vai ser revelada. Quer dizer, no final não. Ao longo do tempo você vai minando. Aos poucos. Muitos filmes falham por causa disso. Que vem muita cara, né? Uma reviravolta de uma vez só. Exatamente. E essa coisa não é gradual. A revelação não é gradual. Então, não se preocupe com o ponto de virada. Preocupe com o arco do seu personagem. Segunda coisa. Você ter um arco de personagem bom, você não precisa de trama. A trama pode ser simplérrima. Se você focar no arco emocional do personagem... não precisa de mais nada. Pode ser até um cenário super simples. Cenário de fantasia ultra mega, assim, tipo isekai japonês, assim. Aqueles cenários que os caras sentam assim e botam no guardanapo.
né? Se a trajetória Boa. é boa, a gente acompanha a história por personagem, não pelo cenário. O cenário é o cerejo do bolo.